nome é Ludmila, eu sou a atual presidente da Liga Acadêmica de Oncologia e hoje eu estou aqui com os meus colegas, o Daniel, que é o vice-presidente da Liga, a Beatriz, que faz parte da secretaria, e nós convidamos o Dr. Carlos Mori para bater um papo com a gente em relação ao manejo do paciente oncológico no pronto-socorro. A gente escolheu esse tema devido à demanda, porque às vezes o médico plantonista tem muitas dúvidas e às vezes eles têm até um receio em manejar esse tipo de paciente por causa de algumas particularidades que ele apresenta. Então, doutor, primeiro, muito obrigada pelo convite. Fique à vontade para trazer luz sobre esse assunto para a gente. E aí a gente vai conversando, batendo um papo e tirando algumas dúvidas também. Eu que agradeço o convite, né? Sempre um prazer falar de oncologia e, gente, sempre junto, cuidados paliativos, né? Eu acho que a grande questão dentro dos cuidados do paciente oncológico na emergência é o que o colega não sabe fazer. Né? Ele não buscou esse conhecimento, ele não foi atrás disso, então ele tem medo. Se eu tenho medo, eu não faço, né? E a gente causa danos para os nossos pacientes, né? Dizer a todos que conflito de interesse algum, como você disse, a gente veio aqui para bater um papo, né? Tentar ser descontraído num assunto que é bem difícil, né? A gente conduzir, tá? E a gente tem por objetivo definir o que é emergência, identificar as emergências em oncologia, que são coisas menores, só que com sintomas maiores e letalidade alta, né? O controle de sintomas no paciente oncológico, que a gente precisa muito disso, e algumas ferramentas e técnicas e escalas em cuidados paliativos, tá? Emergência como, né, é uma condição clínica grave que requer uma intervenção médica imediata para preservar a vida ou evitar danos permanentes. Quando a gente fala em emergência oncológica, a gente traz a condição aguda causada pelo câncer ou pelo seu tratamento. Muitas vezes a gente fala, é o câncer. Não, é o tratamento. Nós causamos danos aos nossos pacientes. Aquele paciente que tem, né, por exemplo, uma condição clínica muito ruim, instável, baixa funcionalidade, a gente, não, vamos fazer químio. Não, vamos fazer químio. Ó, com a químio você vai curar. Né? E o nosso tratamento que vai requerer, então, uma rápida intervenção, já que envolve risco iminente à vida ou um dano grave permanente. Né? Dentro das patologias emergenciais, as obstrutivas estruturais, ou seja, aquelas que têm o trato gastrointestinal obstruída por tumor, são 60,7%. E esses pacientes, infelizmente, são negligenciados. Vocês que vão, né, aos serviços nossos de urgência, vocês olham aquele paciente que chega com queixa de constipação. O que faz? A gente entra e faz um Clisted. Só que se eu tenho uma obstrução alta, eu provoco um dano maior, né, para esse paciente. Se eu não dou nada por cima, vou piorar. Esse paciente vai ter mais cólica, mais dor, distende o abdômen, ele tem dificuldade respiratória por conta de fatores mecânicos, né? Olha o tanto de coisas que eu causei nesse paciente, né? Obstrução de vias aéreas, 10,9%. Síndrome de veia cava superior, né? Não tem uma incidência alta, porém ela tem uma letalidade muito alta se a gente não tratar imediatamente. E neutropenia febril, que a gente, se tratar corretamente, a gente tem uma grande chance de cura, que também é negligenciado, tá? Então, controle de sintomas depende de uma investigação criteriosa, a gente explicar sobre os sintomas, a gente tratar causas reversivas e a gente lembrar, né, que a gente tem que escutar. Né? Coisas que a gente esquece muito. A gente está acostumado no ambiente de pronto-socorro, né? Vocês olham lá os colegas atendendo, né? Naquele ritmo frenético, não por culpa deles, mas por culpa do sistema, né? Vocês olham, quantas consultas que você não vê o colega atendendo lá? São muitas. É muito alto para pouco tempo. Pouco tempo. Então, assim, ele não tem tempo de escutar. Só que é o que a gente sempre fala, a gente tem que saber selecionar. Né? A gente que trabalha com emergência na rua, a gente faz, né? O método START, a gente seleciona quem tem maior chance de sobrevida. Aqui eu não estou falando de sobrevida, a gente está falando de tratar sintomas, né? E a gente precisa de uma rede de cuidados continuados, que a gente não tem, né? Em lugar nenhum, né? Que hoje, agora, né? O Salesiano, Pelas Artes, está montando, né? Estruturando isso na atenção básica para que a gente tenha reavaliação contínua dos resultados. Tá? A gente tem uma escala que chama ESAS, tá? Ela é de sintomas, aquela famosa, né? Ah, quanto você tem de dor? 0 ou 10? Não dá.
né? A dor, ela é muito subjetiva, né? Vocês viram, eu acho que já isso várias vezes, né? A gente tem um conceito da Cicely Saunders que a dor é total, né? Então, a dor não é só um fenômeno físico, ela tem fenômenos espirituais, né, religiosos, ela tem psicológico, perfeito, né? A gente não tem, né? Ontem mesmo vendo uma paciente conversando com ela, ninguém falou isso comigo, né? E quando a gente tem dor, a gente lembra da experiência de dor lá de trás e eu vou ficar com medo de ter a mesma dor, tá? Então assim, é sempre aquela zero, quando você não tem dor, quando você vai passear na praia com a sua família, e 10 foi aquela dor que você teve que procurar o pronto-socorro porque você não aguenta. Então já tivemos aí um corte, né, para esse paciente. Então a gente vai avaliar dor, cansaço, náuseas, depressão, ansiedade, sonolência, apetite, falta de ar e outros sintomas que a gente achar pertinente avaliar. Tá? Não é engessado a escala de Edmond. Ela pede que a gente possa incluir, mas a gente continue acompanhando esse doente. Entendi. Tá? Você pode individualizar de acordo com a demanda do paciente. Isso. Se, por exemplo, xerostomia for a queixa desse paciente muito grande, né? Ele relatar, a gente pode classificar hoje e tratar, né? Vamos dar saliva artificial e depois retomar como que ficou. Isso aí a gente pode incluir aqui. A gente não precisa ficar engessado, né? Acaba sendo uma avaliação muito mais abrangente, holística, né? No sentido de que você não se limita naquela escala de 0 a 10, só naquilo que pode ser mensurado pelo paciente, né? Sim, naquilo que a gente, na verdade, e também que a gente está acostumado, sempre assim, né? O que eu aprendi, né? O que eu brinco com vocês, né? Aprendiz Orelix, né? A gente aprende de orelhada, fica... E a gente não sabe nem o porquê, a gente não se pergunta. Né? Isso é com todo mundo, foi comigo, é com vocês, é com um colega, e a gente, né? Mas a gente tira aquela mística de que eu preciso fazer só isso. Né? Então, quando a gente fala de dor, né? Segundo a IASP, é uma experiência sensorial e emocional totalmente desagradável, né? Associada ou semelhante ao dano tecidual, residual ou potencial. Pode não ter lesão, mas se ele tem uma experiência de dor, ele lembra da experiência de dor que ele teve, né? A gente está com o paciente internado para controlar a dor que ele tem medo de ter dor. E com medo de ter dor, ele sabe a hora que vem a dor dele, que vinha, não vem mais. Só que ele sabe a hora. Aí ele pede resgate de morfina, porque ele não quer ter dor. Ele está errado? Não. Ele quer aliviar aquilo que ele está sentindo, Foi né? um sofrimento. Quando ele buscou o atendimento por conta de dor, né, foi aquele paciente que você perguntou, né, da onde que vai, se é da onde que ele vem, se ele pode ser atendido direto da casa, pronto-socorro, né, aquelas coisas. Ele não, ele teve uma briga enorme para ser atendido, né, então assim, a gente entende, só que ninguém quer compreender, né, a gente sim, mas os outros não, tá? Então é uma experiência pessoal, influenciada por fatores biológicos, psicológicos, sociais, espirituais, existenciais, tá? Aproximadamente 93 pacientes oncológicos possuem uma dor incidental. Vocês lembram o que é isso? Eu não lembro do conceito de dor incidental. Tá? É uma dor que vem de forte intensidade e do mesmo jeito que ela veio, ela desaparece. Tá? Ela vem e tchau. Hiperaguda. E dói muito. Depois esse paciente procura o atendimento, ele não sabe nem o porquê doeu e ninguém vai achar. Mas imagina, você experimentar uma dor muito grande, né, na sua vida durante o seu tratamento oncológico. Isso não é uma vez. Né? E tem alguma explicação fisiológica para isso, doutor? Fisiológica não, na verdade é mais central, né? Tá. Mais psicológica também. Tá? É o medo de ter dor. Tá? Então, sempre quando a gente vai falar sobre dor, a gente vai estar falando sobre causa, o que está me dando a dor, se é um beliscão, né? Se é um tapa, se eu chutei, né? A quina, né? Como essa dor vem, né? Fatores não físicos envolvidos e saber como essa dor é detalhada, tá? Essa questão do mecanismo de dor é muito importante para que a gente defina tipo de dor nociceptiva, neuropática, né? Aquilo que você sabe mais que eu aí, né? Então a gente definir, né? A gente definir isso, né? De como que a gente vai tratar, eu preciso saber qual que é a causa e qual o mecanismo. Se eu não souber, eu vou estar dando
morfina, tramal, oxicodona, fentanil, adesivo digestiva, que é moda passar, né? A gente dá e não sabe o porquê, mas a gente está dando. Né? E aí, no caso, você alivia o sintoma ali no momento, mas você não tratou a causa e ela vai voltar. Ela vai voltar, né? Ela vai voltar e de maior intensidade, né? Sempre assim. Tá? Então, aqui a escala de dor, né? A gente sempre tem gente que faz algumas avaliações um pouco diferentes, né? 1 a 3 é dor leve, 4 a 7 moderada, 8 a 10 dor severa. Acima de 7, opioide, tá? Não tem jeito, tá? Tem gente que baixa um pouco a régua, tá? E fala que acima de 5, opioide, tá? Isso aí depende de cada um, mas quando a gente for ler em literatura vai estar assim, tá? Então, dor leve, eu sempre vou tratar com analgésico comum e um anti-inflamatório. Dor moderada, analgésico comum, um adjuvante para dor, um anti-inflamatório e um opioide fraco, tá? Opioide fraco seria paracetamol, seria codeína, tá? O tramal entra junto, alguns lugares fala com um opioide moderado, tá? Só que a gente deixa ele para baixo. O opioide forte é morfina para cima. A morfina é o limite aí, é a balança de todo o tratamento, tá? Sempre lembrando que na dor grave, mesmo que eu tome morfina, esse paciente tem que tomar paracetamol ou dipirona, tá? Um dos dois por conta da via, né, de dor, tá? São vias distintas, né, doutor? Vias distintas, Então, cada uma vai pegar aí a dor, né, em outros, né, e outras vias. E eu trazer também um adjuvante de dor, alguma coisa que me ajude a tirar a dor desse paciente. Por exemplo, a gente usa bastante a dexametasona, né? A dexametasona nos ajuda a tirar a dor e geralmente esse paciente não tem apetite. Ela ali, se a gente usar um tempinho, né, de 1, 2 semanas, ela vai ajudar a melhorar o apetite desse nosso paciente também. É transitório, não é milagroso, tá? Mas vai ajudar. Aquele paciente que não está conseguindo comer, ele come melhor, tá? Então, aqui só uma tabelinha para vocês terem noção. A morfina, então, no meio é na nossa régua, né? Para baixo são opioides fracos, para cima são opioides fortes, tá? Tabela comparativa aí de rotação de um para outro, tá bom? Acho que não precisa falar disso, né? Isso já é mais complexo. Né? Sempre temos que pensar que são efeitos adversos. A náusea vem imediata ao uso de opioide, tá? Só que ela, em até 7 dias, ela desaparece. Ela tende a desaparecer. Então, a gente precisa explicar para o nosso paciente, olha, você vai começar a tomar o tramal ou vai começar a tomar morfina, você vai começar a ter náuseas. Para isso, você vai tomar isso de tantas horas de horário. E você vai notar que lá daqui 5, 7 dias, isso vai melhorar. Pode ficar tranquilo que vai melhorar. Porque senão ele abandona o tratamento. Ele volta em você, ou vai em outro colega passa outra coisa. Aí ele fica naquele pêndulo, né? E nunca ninguém trata, né? A constipação é um sintoma que nunca sai do uso de opioide. Começou a tomar opioide, eu tenho que dar um laxante. Aí tem N's para escolher, né? Mas a gente tem que dar e explicar. Vai acontecer. Se acontecendo, você vai tomar isso. Se não resolver, você vai fazer isso. Se não resolver, você vai fazer isso. Para não ser aquele paciente que fica indo no pronto-socorro fazer flit toda semana. Ele acaba sendo muito refratário, né? Se ele não é avisado do que ele pode vir a sentir tomando opioide, né? Ele acaba voltando lá por essas outras Sim, não, é a mesma coisa assim. Quando a gente vai comprar o carro, nos explicam de cabo a rabo, né? Porque quando a gente dá o remédio, a gente não explica, né, de cabo a rabo o que pode acontecer. Né? Falta, né, uma orientação. Falta, né? Às vezes falta tempo. Só que faltar tempo não é desculpa. Não dá. Né? Então, sonolência é um sintoma que também ele vai desaparecer de 3 a 5 dias. Né? Esse paciente vai ficar um pouco sonolento. A morfina faz dormir? Não faz. A grande questão é que o paciente que está tomando morfina geralmente é indicado, né, já na fase final de vida. Né, ou em processo ativo de morte. Então, esse paciente já está sonolento pela doença. Ele não está sonolento por conta da morfina. A morfina, né, se fosse assim, todo mundo ia tomar morfina no lugar de Zolpidem. Né? Ia ser mais fácil. Então, já tira a minha dor, né, e pronto. Resolve, né? Os dois. Né? Resolve os dois. Então, não é isso. A boca seca, xerostomia, vem sempre, é um sintoma igualmente. A constipação, ela não sai,
tá? Ela pode amenizar, então nós vamos usar, né, orientar a saliva artificial, nós vamos falar para tomar mais líquidos, alimentos cítricos, né? Esses pacientes oncológicos que têm muita náusea, indica coisas cítricas, né? Então, aí, laranja, limão, picolé, comida mais geladinha, né? Para ele comer melhor. Prurido pode acontecer, tá? Com os opioides, esse sintoma fica também. Bradipneia, tá? A gente tem ela juntamente, que é a diminuição da frequência respiratória, né? A gente tem a bradipneia associada à intoxicação por opioide, tá? E depois uma parada respiratória aguda. Acontece? Na minha vida não vi nenhuma, tá? Se você souber fazer a rotação desses opioides, saber indicar as doses, porque não preciso sair dando um monte de opioide, eu deixo resgates no meio, né? A gente dá uma posologia e tem o outro horário, a morfina é de 4 em 4. Nesse intervalo aqui, se tiver dor, eu dou um comprimido de resgate. Teve dor, o senhor toma, né? Não está recorrente, ok, mantém minha dose. Não, está recorrente, aumento dose. E eu consigo chegar, sempre vendo função hepática, função renal desse paciente. Então, quando a gente fala esse... Pode falar. Doutor, desculpa. É porque a gente teve uma aula sobre opioides com o Dr. Nakade recentemente. Ele falou que existe uma tendência global em eles fazerem umas alterações no manejo com opioides. Ele comentou que muitos profissionais hoje, eles preferem, ao invés de escalonar e, por exemplo, aumentar a dose de morfina, pegar, substituir por um opioide mais potente, só que em dose menor. Falou que alguns profissionais concordam, outros não. Eu queria saber a visão do senhor, especialmente no oncológico. Não, o Vinícius está, né, coberto de razão. Há essa tendência de estar se utilizando, sim. Estão surgindo, né, Palexes, tem o Restiva, tem coisas aí mais modernas. Só que a grande questão, meia-vida, né? Eu gosto muito de utilizar a morfina, né, apesar da posologia ser ruim para o paciente, de 4 em 4, né? Porque a meia-vida dela é 4 horas. Se eu intoxiquei esse paciente, estou suspeitando, hidrato, faço o rim dele funcionar, porque a excreção dele é renal, né? Faço esse rim funcionar, 4 horas, o paciente está belo, né? Se eu pego, por exemplo, a Restiva, ela fica agindo ainda 24 horas depois que eu tirei. É muito difícil de manejar, né? Muito caso difícil. ele venha... E a gente tem que entender que a gente tem dificuldade na comunicação com esse paciente, né? Seja por N motivos, né? E a gente tem esses opioides são mais caros, muito mais caros, né? O sistema já é inviável. O sistema já não tem. Que nem, para pegar a morfina tem alto custo, mas é uma burocracia enorme, né? Mas assim, eu não discordo dele. Dá para você tender a usar. Eu prefiro a morfina por causa disso. Entendi. É mais fácil. Doutor, conhecendo esses efeitos adversos mais comuns, é possível associar a outras classes de medicamento a fim de minimizar esse tipo de reações juntamente com os opioides? Você fala assim, trazer antieméticos. Exatamente. Com certeza. Todos esses daqui, o paciente sai do consultório, por exemplo, tomando dipirona, morfina, uma gabapentina, se for uma dor neuropática, né? Junto com uma dexametasona, junto com bromoprida ou metoclopramida, porque vômitos induzidos por opioide são essa classe de medicamento, né? E junto com um laxante. Mesmo tendo essa característica de limitado, né, de efeitos limitados, ainda assim faz essa complementação. Ele sai assim, com uma dor forte, ele vai sair do consultório assim. Depois nós vamos tirar alguns remédios, mas nós vamos manter o resto. Perfeito. Né? Por isso que a gente tem que deixar bem claro para ele o que está acontecendo. Tá? Então, a rotação aqui, não vou entrar muito aí dentro, né? Dispneia, né? Isso aqui a gente vê um monte de paciente chegando no pronto-socorro com dispneia e tomando salbutamol, sem broncoespasmo, né? Vocês veem isso? Né? Muito. Ela escuta, você fala, uai, mas não tá chiando esse pulmão, por que estão dando salbutamol? Exatamente. Né? Fica quieto e segue. Só Né? segue. Então, é uma sensação iminente e subjetiva, percepção desconfortável da respiração, né? Ou receio de não conseguir respirar. A gente não está dizendo aqui que tem, né? A falta de ar propriamente dita. Ele pode ter uma intenção, né? Uma subjeção do que tem falta de ar, né? A gente não tem como, né, dizer como eu vou abordar como livro, né, uma receita de bolo, os protocolos de dispneia, porque ele envolve muita coisa.
aspecto físico, emocional, comportamental, né? E a circunstância. Então, cada um deve ser abordado, né, individualmente, né? Eu não consigo trazer, né, esse paciente e falar, olha, é isso, né? A gente tem avaliações de córtex, da ponte, musculatura acessória, a questão pulmonar, a restrição pulmonar, né? Só que é um pouco difícil avaliar por métricas, né? Então, assim, a gente vai ter que avaliar a intensidade, característica dessa falta de ar, o que está dando gatilhos de falta de ar. Muitas vezes, o gatilho de falta de ar é porque meu filho vem me visitar e eu não gostaria que ele viesse me ver nessa situação. É isso, né? É aquela coisa que a gente, infelizmente, chama de piti, não é piti. Né? Ela tem coisas ali por trás, né? Ela tem sofrimento, né? Então, evolução temporal, resposta a intervenções, né? Então, sempre buscar causas, tá? A gente pode ter derrame pleural, obstrução de vias aéreas, um DPOC, né? Fraqueza muscular, a caquexia, que é comum no paciente oncológico, a caquexia, né? Então, a gente pode ter falta de ar aí, porque não tem musculatura para respirar. Como que eu quero que esse indivíduo respire adequadamente? Que ele não tem. Aí coloca um oxigênio a 15 litros por minuto, aquela máscara apertando o rosto dele. Piora a situação, né? Assim. Piora. A gente traz, né, uma falta de ar, entre as mecânicas, uma obstrução mecânica, né? Então, a gente tem anemia, acidose metabólica, né? Travou aqui. Então, assim, a gente sempre tem que identificar a causa e fazer o manejo, tá? Quando a gente tem dispneia leve, a gente usa codeína. Codeína é excelente para controlar tosse e falta de ar leve. Serve para dor? Não. Tá? É muito ruim. Ela tem muito efeito colateral, né? A gente, com uma grave, a gente pode fazer morfina, oxicodona, tá? Não resolvendo, a gente faz midazolam, tá? Que a gente faz... deprime um benzodiazepínico, que vai deprimir esse paciente um pouco, tá? Mas a gente melhora a falta de ar. Só que nós não podemos esquecer. Nós não somos, né? Quando faz cuidados paliativos, ou vocês que fazem oncologia, né? A gente não pode esquecer, o paciente é um todo, né? E quando eu falo em manejo de tudo que eu falei, eu estou falando de tratamentos farmacológicos. Só que na dispneia eu tenho uma coisa que é importantíssima, o não farmacológico. Tá? Não posso esquecer que esse paciente está dentro de um quarto fechado, com a janela fechada, com a porta fechada. A sensação de ter falta de ar é muito maior, né? Então a gente sempre pede, liga a luz, deixa o ambiente claro, abre as janelas, abre a porta, né? E, se possível, ventilador. Né? Ventiladorzinho, né? Quem não gosta, por exemplo, eu tô com falta de ar, tô com náusea, né? Fica igual cachorro, põe a cabecinha ali para fora, né? Um ventinho. A gente faz o ventinho, ajuda, nos dá a sensação de liberdade. E para esse paciente também, né? Então a gente trazer, né, ventiladores, ou aqueles grandes, ou aqueles portáteis. Portátil é melhor para esse paciente. Tá? Doutor, e assim, quando eu percebo que o paciente está com essa queixa de dispneia por conta de fatores mais psicológicos, mesmo assim eu tenho que fazer um manejo para a dispneia em si, ou eu já posso só ter o benzodiazepínico ali com ele? Não, você pode fazer o benzodiazepínico, né, com uma intervenção de um psicólogo, por exemplo, e abrir janelas. Pode. Porque muitas vezes a intervenção psicológica não consegue chegar a tempo, ou ela imediatamente não vai ser eficaz. Eles não vão conseguir, aliás, fazer. Né? Imagina aquele paciente que tem uma crise, né, de falta de ar, com choro repentinamente. Se a gente não tratar medicamentoso, eu não vou conseguir psicólogo capte esse paciente. Então a gente entra, benzodiazepínico, e depois a gente faz a avaliação. Do mesmo modo que se fosse algo não psicológico, teria que estabilizar, a gente também estabiliza o psicológico dele primeiro, para a equipe chegar e o paciente já está mais calmo. Sim, então. Na verdade, assim, o ideal são tratamentos conjuntos. Então você já aciona toda a sua equipe para que a sua equipe faça a intervenção. E o bacana, né, disso tudo, que acreditem ou não, nem sempre é o médico. A gente está acostumado, né, que o médico é centrado no médico, né? Muitas vezes quem faz isso chega é o psicólogo, o enfermeiro da equipe. Ele consegue resolver. A hora que o médico é acionado e chega, já está tudo resolvido. Né? Daí a importância da multidisciplinaridade, né, doutor? Não, isso aí né? Não existe trabalhar
ou com um paciente sem ter uma equipe, né, multiprofissional ou inter, né? A interprofissional é aquela que se relaciona, porque hoje a gente tem várias equipes que têm vários componentes, mas nenhum se conversa, né? Isso é o multiprofissional. Né? Isso acontece em um monte de lugar. Só que quando a gente fala em uma equipe que se conversa e se respeita, é uma equipe interprofissional, né? Isso dá mais resultado. Com certeza. É essencial, né? Porque você dá autonomia também pro profissional da enfermagem, pro profissional psicólogo, entender o papel deles e que não é só centrado no médico, eles também podem ajudar e resolver. Sim, tem uma equipe que a gente trabalha que o nosso enfermeiro, né, nosso psicólogo discute conduta médica. Para você é ruim? Não. É ótimo. Né? Porque a gente consegue olhar, talvez, coisas que a gente não estava vendo. E assim a gente vai. Porque como o senhor falou, às vezes o médico vai chegar bem depois, né? Que a pessoa já chegou, talvez. Na verdade, às vezes o médico nem lá tá, né? Porque ele tá em escala de sobreaviso, ele não está. Doutor, faz isso. Né? A enfermeira que vai resolver. Exatamente. E a enfermagem tá ali com o paciente o tempo todo, passa a noite com o paciente, conhece a família, tem um vínculo maior, né? Pode falar, quem mais conhece do paciente não é a enfermagem? Quem? O pessoal, os auxiliares de higienização e limpeza. Verdade. Todos os dias. Verdade, Então, faz sentido. Todos os dias nos quartos e todos os dias eles passam um grande tempo dentro daquele quarto. A gente fica 5, 10 minutos, né? Às vezes mais, né? Mas aí vamos por isso. O enfermeiro também, né? A tia da limpeza que a gente brinca, ela fica lá 30 minutos lavando, limpando, batendo papo. Aí ela tem que limpar o corredor de novo, ela volta, fala, tira o lixo, fala. É a que mais conhece o nosso paciente. E conversa. Exatamente. Sempre ela. Eu costumo brincar, a Dona Maria lá na Santa Casa, fala, é a Dona Maria que mais conhece os pacientes. Ela sabe mais do que a gente. E realmente é. Tá? Faz muito sentido. Então, a gente, né, com relação ao tratamento da dispneia, a gente já conversou, né? Tosse é uma situação que incomoda muito os nossos pacientes, tá? E a nós, né? Porque ver alguém tossindo não é legal. Então, a gente sempre avaliar, né, novamente, né, relacionar o que tipo de neoplasia que a gente está tratando, né? E se tem outras causas, né? Se essa neoplasia tem envolvimento de vias aéreas, se esse paciente está em tratamento de quimioterapia, se ele fez derrame pleural, pode ser isso que está, né? Se ele tem outro envolvimento pulmonar, uma radioterapia, não, uma neoplasia de pulmão que está fazendo quimio e rádio, né? Tem uma fístula aqui que então está sangrando, ele fez uma tráqueo, ou ele fez uma cirurgia de cabeça e pescoço, né? Se ele tem linfangite carcinomatosa, né? Que essa daí tem uma questãozinha mais para frente, né? Enfim, tudo que a gente pode, a gente tem que pensar, né? Não é, eu vou dar, né, codeína, porque tosse é bom com codeína, eu vou dar codeína e tchau. Não, eu tenho que saber o que está causando, para a gente realmente falar, olha, é isso que você tem tosse e nós vamos te tratar desta maneira, né? Tudo bem para você? E a gente segue o caminho. Tá? Ô, doutor, então no momento inicial, chegou o paciente com a queixa de tosse. Então o certo não é já introduzir a codeína, é avaliar a causa de base primeiro? Causa de base. Vamos avaliar o nosso paciente, escutar, examinar, né? Se tiver que pedir exame complementar, pedimos exame. Lembrando que, por exemplo, eu vou pedir uma tomografia. Não, raio-x. Raio-x você consegue ver um derrame pleural. Raio-x você vai conseguir ver uma massa mediastinal, né? Se for necessário, depois tem que complementar, né? Mas um raio-x, avalia esse doente primeiro. Não precisa sair, olha, tratamento é esse. Não, calma, né? Vamos avaliar. Se for realmente, entramos, codeína, dose baixa, né? De 4 em 4 horas, né? A gente vai entrar talvez com morfina, se não for, né? Se não estiver conseguindo controlar eu gosto muito também de usar ao invés de codeína, tá? E aí a gente vai, né? Tem xaropes aí, né, que não são aqui, são americanos, né? Que não vai entrar no caso, mas assim, morfina e codeína são excelentes. Os outros opioides não entram na questão da tosse, na inibição de tosse, tá? Então, a gente tem aí anestésicos tópicos, tá? Então, xilocaína, bupivacaína, com uma grande questão. Se eu fizer um anestésico tópico, ele é anestesia. Se ele é anestesia, eu não consigo comer. E o que a gente faz? Dá e esquece de avisar. Aí, o que eles têm que fazer? Eles começam a engasgar. Então, a gente avisar, né? Que pelo menos 2 horas antes,
da alimentação, não vai utilizar o spray, tá? O anestésico tópico. Esse aqui é uma linfangite carcinomatosa, é uma tomografia, né? Isso é um comprometimento pulmonar extenso, tá? Se esse doente chegar no pronto-socorro e não for tratado, em até 48 horas evolui a óbito, tá? Então, é uma urgência, é difícil tratar, é difícil controlar esses sintomas, mas dá, tá? Mas essa linfangite, todas essas coisas branquinhas aí que a gente vê, exceto a do meio, né? Tá? Essa é síndrome de veia cava superior, tá? É a compressão da cava, tá? Esse paciente inicialmente fica com na circulação colateral menor em região de pescoço, né? A de cervical direita, depois faz aquelas áreas maiores, tá? Isso aqui também é uma urgência oncológica, uma urgência em radioterapia, né? Identificou radioterapia, tá? Faz o planejamento e faz. Hipersecreção aí de vias aéreas, né? São aquelas secreções, né? Aumentadas, muco, né? E geralmente é um desconforto enorme para o nosso paciente. Quem gostaria da gente estar aqui, nós reunidos, conversando, e o outro aqui tossindo muco, que não é culpa dele, né? Não é gripe, por exemplo, né? A gente esquece de tratar, né? E isso tem como tratar, né? A gente pode fazer aí manejo de umidificação de vias aéreas, a gente usa escopolamina, que é muito bom para isso, tá? Capotagem, decúbito, tá? Numa fase muito aguda, a gente entra com corticoide, tá? Os antibióticos macrolídeo, ele ajuda bastante, apesar de, mas não tem infecção. Você vai dar um macrolídeo? Sim, né? Porque ele ajuda a diminuir a secretividade brônquica também, tá? E aí, pelo risco-benefício, pode entrar com antibiótico. Pode fazer um antibiótico que ele não tem tanta eficiência hoje mais, né? Então, assim, é mais para reduzir essa secretividade, né? Náuseas e vômitos são comuns, né? Totalmente comum, né? Em oncologia e cuidados paliativos, tá? A químio, né? Causa muito. A químio causa muito, os tumores causam muito, né? E assim, e a xerostomia causa muito, a boca seca, né? E assim, e aí o que é engraçado, né? Infelizmente, né? Que isso contribui para a síndrome anorexia, caquexia. Esse paciente não consegue comer, eu estou dando suplemento para ele, estou pensando às vezes em internar para fazer NPP, dando uma sonda, né? E só que eu estou esquecendo que ele está vomitando. Não tem absorção. Tudo que entra, Saiu, né? sai, né? Exatamente. Nada E às vezes o paciente tem até apetite, mas porque ele sabe que ele vai nausear muito, ele já prefere não comer. Ele vai, exatamente, né? Ele vai vomitar. E outra, quem gosta de vomitar? É horrível. Né? É degradante para o paciente, piora a qualidade. Imagina, estamos aqui nós, reunidos para almoçar, e eu com o lixinho do lado, vomitando, né? Quem não tem vida social, né? Então, mais prejuízo, né? Então, 60% das pessoas com câncer avançado tem isso. Nossa, é um número bem alto. Bem alto. E às vezes é um insight que o médico não vai ter. Não vai assim, ver, ele pensando. não olha, ele não pensa. Aí, o mais engraçado, é que não vai conseguir ver aqui, né? Mas o mais engraçado disso tudo, nessa história, que infelizmente nós não somos formados para tratar vômitos, né? Eu nunca tive uma aula de vômitos, né? Vocês eu acho que também não é, isso é uma deficiência porque ninguém olha. E quando a gente vai estudar vômitos pelo manual de cuidados paliativos da NCP, todos os vômitos são tratados de acordo com o seu receptor. Então esse paciente que ele tem um vômito induzido por opioide, ele vai tomar bromopida, metoclopramida, não Nauzedron. E a gente tem o hábito de ver todos os pacientes tomando o quê? Nauzedron. Não vou falar o nome da marca, né? E este componente, ele serve muito para vômitos induzidos por quimioterapia. Por isso que que o Nauzedron, ele vem associado à oncologia, né? Todo paciente oncológico toma, entre aspas, porque ele faz químio, melhora o vômito e ele trata isso, né? Alguém aqui já tratou vômitos, viu alguém tratar vômitos com haloperidol? Nunca. Um antipsicótico de primeira geração? A gente trata. Por quê? Ele inibe, né, o centro do vômito.
Então, assim, são várias coisinhas que a gente olha e a gente fala, poxa vida, ninguém tratou. Ah, eu vou tomar Dramin porque eu tô com vômito. Dramin é vômito vestibular, de origem vestibular, aquele que a gente viaja pra praia e tem tontura e vomita, né? Vômitos por labirintite, né? Então, ele vai ajudar? Vai. Ele tem um pouco de inibição, mas não é 100%. Mas não vai naquele centro que tá precisando, né? Assim, ainda mais no pronto-socorro, chegou com a queixa, já é o soro de menidrato e pronto. Ele enviou, casa. E se a gente for ver, Receitinha de bolo. e por exemplo, corticoide é excelente para tratar vômitos. Aqui, no córtex. Assim, são várias coisas que a gente olha, né? Que a gente fala... Quando eu fui estudar isso, né? Eu falei, caramba, eu não sabia nada, né? Aí você vê o que é a gente conhecer, tá? Então, obstipação, tá? Episódio de evacuação difícil ou dolorosas, tá? Ou diminuição da frequência de evacuações e presença de fezes endurecida, tá? Ela é uma natureza aí multifatorial, não é só ligada, pode ser causas mecânicas, né? Opioides, hidratação, dieta, fraqueza, caquexia, alteração do hábito, suplementação de ferro, né? Colite ou hemorroides, né? Não vou fazer cocô porque dói, né? Então, a gente sempre tem que avaliar aí dor em cólicas, obstrução intestinal, uma retenção urinária, porque isso pode acontecer. Às vezes o paciente chega pra gente por constipação, porque não tá fazendo cocô, ou xixi, perdão, né? A gente esquece de investigar como que tá o cocô. Esse paciente tem o quê? Bastante fezes, está comprimindo o quê? Né? O canal dela não consegue fazer. Tem uma obstrução mecânica ali, tá? Cuidado com uma coisa. Tá? Isso aqui acho que é importante para todo mundo, porque vira o cuidador ou a enfermagem que está ali mais ao lado e fala, não, ele está fazendo cocô, doutor. Como? Não, ele tá até com diarreia, eles vão te falar. Quanto? Um pouquinho sim. É diarreia por transbordamento, né? Tem impactação fecal, vem as fezes mais amolecidas, ela quer passar, como ela é mole, ela passa. Transborda. Mas fica uma quantidade muito grande atrás, né? Continua, o paciente ainda... Parcialmente, ele ainda está constipado. Só que a gente está achando que esse paciente está evacuando. Isso é comum, né? Então, a gente tem que abrir o olho para isso, tá? Então, a gente sempre vai antecipar esse problema comum, ou seja, estou dando opioide, tem que dar laxante, né? Questiona sempre, né, o hábito intestinal, tá? A gente vai preferir laxante oral do que retal, é desconfortável fazer via retal, né? E sempre a gente vai titular, não saio dando um monte, lactulose 20 ml 6 vezes ao dia. Não, vou titulando, vou aumentando a dose conforme a necessidade até a gente chegar numa dose ideal naquele momento. Né? Eu falo naquele momento porque o paciente tem que ser reavaliado, tá? Então aí a gente tem vários tipos de laxante, eu não vou me ater a isso, tá? Controle de impactação fecal, aí sim nós vamos utilizar, né? Clister, né? Supositórios bisacodio, aí a gente vai usar aqui, tá? Para que se não sair esse, não vai vir o de cima, eu vou piorar a dor do paciente, tá? Diarreia, né? 3 ou mais episódios de evacuação em fezes não formadas em um período de 24, né? Então a gente tem desbalanço da terapia laxativa, eu posso estar dando muito laxante, ou eu posso ter reduzido dose de opioide por conta de insuficiência renal e esquecer de mudar o laxante, né? Radioterapia, má absorção, tumores de cólon, né? E hábitos alimentares prévio. A gente pode ter pacientes que comem só doce, não consigo comer nada, só doce. Tá comendo doce, vai ter diarreia, né? Então, a gente vai ter que avaliar os tratamentos, né? A gente tem outros aí, bastante coisa. O mais utilizado é a loperamida, o Imosec, tá? A gente gosta muito, tá? Porque a gente consegue controlar ali, imediato. Tá? Delírio, né? A gente tem uma alteração de consciência de instalação aguda, ele pode ser horas ou dia. Ele pode ser flutuante, né? E déficit de atenção, alteração da cognição. Tá? Ele pode ser hiperativo, que é aquele paciente que levanta, quer sair correndo, quer arrancar tudo, arrancar os dispositivos, ou hipoativo, que é aquele que fica com o olhar fixo, paradinho, né? Os dois nós temos que investigar, tá? O delírio a gente tem que estar avaliando, né, por uma escala, que é o método Kahn, né? E tá identificando e tratando a causa do delírio. Ninguém faz delírio do nada.
né? Geralmente é um processo infeccioso, né? Ah, mas ele está em fase final de vida, ou seja, ele está próximo à sua morte. Nós vamos investigar? Sim, porque isso vai mudar a história natural de vida dele. Ah, ele está em processo ativo de morte. Aí não, eu não vou mudar a história de vida desse doente, tá? Então, assim, a gente tem, né, de tratamentos antipsicóticos típicos, que é o haloperidol e a clorpromazina, tá? Os atípicos e os benzodiazepínicos. Eu gosto muito dos típicos, tá? Que a gente consegue aí ter uma titulação, ela tem um efeito menos sedativo, tá? Acabando, gente. Acabando. Neutropenia febril, tá? É importantíssimo isso, tá? É negligenciado, né? Porque às vezes, é uma pneumonia e tá fazendo febre, esse paciente fez químio recente. Então, é a presença de febres em pacientes com neutropenia, tá? É um risco de comunicação mais agudo na terapia oncológica. E a gente sempre vai suspeitar, fiz a químio, até 14 dias depois, eu tenho que suspeitar em neutropenia febril, tá? Eu falo que ela é negligenciada porque a gente não sabe tratar. E se a gente trata corretamente, eu salvo o doente. Se eu não trato, vocês podem ter certeza que esse paciente vai morrer, tá? Isso, infelizmente, tá? Então, é a contagem absoluta de neutrófilos menor ou igual a 1.000 células, tá? A neutropenia grave menor ou igual a 500, a profunda menor que 100, tá? E a prolongada 500 mais que 7 dias, tá? Então, é uma história de início súbito, tá? A gente tem que avaliar a duração dessa febre, se ele tem doença de base, qual o tipo de quimioterapia, para a gente muda, né? Se ele fez o uso de antibiótico antes ou não, e se ele internou recente ou não. Se ele internou recente, eu checo culturas. Checando culturas, eu sei que bactéria que está ali, porque senão a gente tem que tratar empiricamente, né? Tem alguns locais que tratam com cefepime, outros protocolos são mais rígidos e faz merivanco, né? Ele acha que fazer o merivanco tem uma maior chance de sobrevida, né? E eu concordo, né? Esse protocolo mais rígido e mais com antibióticos de maior espectro salvam mais vidas do que os outros, tá? Então, são diversos exames, tá? Ô, doutor, Perdão, Pode Lute. falar, Bia. No caso, o paciente que faz químio, ele já é mais imunossuprimido, né? Então, a probabilidade de ser uma bactéria um pouco mais diferente é maior ou não? Não, na verdade não é que a bactéria mais diferente é maior. Sim, tem uma questão de infecção, né, da flora que esse paciente vai assumir, mas a gente tem muita questão na dificuldade dele combater as bactérias. Né? Então, ele não tem células de defesa. Então, vem a bactéria, aquela bactéria que pra gente faria, sei lá, uma unha encravada, ela colonizou ali, né? Para ele dá essa infecção sistêmica. Entendi. Não tanto pelo agente, mas sim pelo combate do sistema imune. Pela imunossupressão do paciente. Eu acho interessante a gente encerrar com a neutropenia febril, porque eu particularmente gosto muito de oncologia pediátrica. E dentro da oncologia pediátrica, e neutropenia febril bate o recorde, assim, de intercorrência. E às vezes, eu já até peguei um paciente, assim, com o doutor na Santa Casa no último semestre. Eu acho importante pro médico plantonista ter essa noção de neutropenia, porque é um paciente extremamente delicado. Então, do momento que ele chega ao pronto-socorro até a hora que a gente inicia o tratamento, é importante aquele paciente ter uma conduta mais individualizada, ter um pouco mais de atenção, isolamento. Eu queria que o doutor abordasse mais essa questão de como manejar assim que ele chega, pra gente encerrar aqui com o pessoal, por favor. A admissão desse paciente, né, como você falou, ele entrou, o maior olho é a classificação de risco. É paciente com febre, né, em vigência de quimioterapia até 14 dias, esse paciente tem que receber máscara e colocar num quarto em isolamento. A partir daí, um hemograma inicial já vai afastar muitas coisas. O hemograma sai em 15 minutos em qualquer serviço, né? 15 minutos. Saiu o hemograma, realmente está neutropênico, já dá os outros starts, né? Senão não precisa. Então a gente faz a suspeita de neutropenia febril. Fez? É isso? É neutropenia febril? Não tem que esperar os outros exames saírem. Não vou esperar a cultura. Já entra com merivanco. Né? Dose de ataque e depois dose de manutenção. Esse paciente mantém isolado até sair as culturas e seguir o tratamento dele. Exatamente. Vocês têm mais alguma dúvida, meninos?
Gente, muito obrigada. A gente gostaria muito de agradecer ao Dr. Carlos. Essa é uma Muito aula, obrigada, assim, doutor. importantíssima mesmo. Eu acredito que para muitos médicos plantonistas, a questão do clínico geral, da pessoa não especialista em oncologia e cuidados paliativos, essa é uma aula essencial. Para nós, como alunos, é muito gratificante. Muito obrigada mesmo, doutor. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui, falar de coisas que eu amo, né? Com vocês. Aí Nós foi também. um papo descontraído, legal, né? Muito legal. Obrigado pelo convite. Obrigada. Muito obrigado, doutor. Muito obrigada.